A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago também hoje uma palavra aqui para nossa para nós assim meditarmos, né? Aqui diante do altar do Senhor. Essa palavra está em Salmos 95. Para a glória do nome do Senhor. O salmista convida a louvar e a celebrar ao Senhor. Toda vez Deus me traz nessas passagens assim, que é para nós adorarmos, para nós celebrarmos ao Senhor, né? Estarmos sempre jubilosos diante da presença do Senhor. Por quê? Porque assim Ele se agrada e assim Ele nos abençoará ainda mais, né, irmãos? Por quê? Cada dia nós dependemos do Senhor e estamos na presença do Senhor. Se não for para adorar Ele, do que adianta estar aqui nessa terra, né? Muitos estão por estarem para conquistar coisas terrenas, humanas, né? Mas nós que servimos ao Senhor, nós queremos também ter conquistas. Porém, o Senhor vem sempre em primeiro lugar em nossas vidas, né? Nós o colocamos diante do altar e nós o adoramos, nos prostramos diante dele, né? Rendemos graças ao nosso Deus para que Deus possa nos livrar e nos ajudar a conquistar aquilo que Ele quer que nós venhamos conquistar, né, irmãos? Procurar fazer mais a vontade do Senhor do que a nossa própria. Porque quando nós estamos de acordo com a vontade do nosso Deus, tudo nos vai bem, tudo vem para nós, né? Deus traz honra, Deus traz riquezas, prosperidades, santidades, né? Que as promessas dele se cumprem em nós. Por quê? Porque Ele vê retidão em nossas vidas, né? E é assim que nós devemos estar perante o nosso Deus, tudo apresentarmos nosso Deus. Hoje mesmo eu vi um comentário de um médico aqui, que ele falou que ele não faz nenhuma cirurgia se antes ele não colocar em primeiro lugar a graça de Deus, o poder de Deus, né? Para ele entrar na frente, né? E ele sempre pede para a mãe dele estar intercedendo, estar orando, né? Então, irmãos, a gente vê que tem muitas vidas, né, em todas as áreas, né, que louvam o nosso Deus, né, irmãos? Então, tem muitas pessoas tementes, assim, diante de tudo que é oportunidades, né, é, é, cargos, funções, né, empregos, né, irmãos? É, especialidades aí, né? Então, muitas pessoas buscando ao Senhor. Muitas vezes você olha para elas e acredita até que elas não sirvam ao nosso Deus, mas muitas vezes é preciso, né, irmãos, buscar estar mais em oculto em certas coisas, em certas atividades, né, irmãos? Porque o inimigo, ele é sujo, ele é sagaz. Então, temos que agir com mais prudência, né? Estar na presença do Senhor, né? Fazendo aquilo que é correto, deixando nas mãos do Senhor para que Ele entre no comando, na direção, né, irmão? Você que está colocando as mãos. É lógico que tem a parte que depende de nós e requer de nós para que façamos, né? Mas confiando primeiramente no nosso Deus, que Ele é que pode entrar na frente, né? Fazer os milagres deles acontecerem em todas as profissões, né, irmãos? É, em todas as situações, nós devemos sempre nos abandonar de nós mesmos e deixar com que o Senhor, o Espírito dele, cresça em nossas vidas para que nós possamos ser mais humildes, né, irmãos, com situações, com vivências, né, porque o nosso Deus, ele cobra, né, irmãos? Então, para que nós possamos, assim, estar verdadeiramente de acordo com a sua vontade. Então, para isso aqui o salmista, ele nos convida a louvar ao Senhor e a celebrar ao Senhor, né? Louvar com santidade, né? Louvar com discernimento, com entendimento. Grande é o poder do Senhor, porque Ele é que é bom, né? Então diz assim a palavra do nosso Deus, diz assim a palavra do nosso Deus. Emanaço e cantarei palavra xébria.
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, ó rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos antes a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. O seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nós, povo seu, pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, então não endureçais o coração como em Meribá e como nos dias da tentação do deserto. E quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram-me a minha obra. 40 anos estive desgostado e com a sua geração, com esta geração, e disse: um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Aleluias. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, irmãos, olha que quão grandioso né? Esse convite de nós louvarmos e celebrarmos ao Senhor, né? O Senhor fala, venha até mim, mas venha cantando, venham alegres, né? Venha jubilosos, né? Ó rocha da sua salvação. Então, que nós possamos nos aproximar do nosso Deus assim, alegres, né, irmãos? Jubilosos, agradecidos, né? E não chegar lá muriantes, chorões. Não, ele não está dizendo que é assim. Ele está dizendo que para você ganhar alguma coisa dele, receber alguma coisa dele, a tristeza não vai te aproximar de Deus. Ela vai até talvez distanciar. Então, irmãos, que nós possamos assim estar mais voltados para o nosso Deus, mais alegre, mais constante com o nosso Deus, amém? Aí ele fala, apresentemo-nos com a sua face, com louvores e celebramos-los com salmos. Então, a gente está sempre salmodiando o Senhor, pegar sempre a Bíblia, está lendo os salmos, né, perante o Senhor, ele se alegra, porque ele quer que nós façamos dessa maneira, irmãos, para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos nos diminuir e fazer a sua vontade, né? A sua vontade é simples, porém parece tão difícil, tão distante das nossas vidas, né? Por quê? Porque nós tem um endurecimento, tem uma, como é que fala? Alguma coisa no ar, assim, que nos impede de nos concentrarmos, né? Na presença do nosso Deus, né? Uma resistência, isso é o nome que eu estou querendo achar aqui, então é uma resistência. Essa resistência, muitas vezes, ela nos leva a fazer outras coisas ao invés de estar lendo a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, né? Indo à casa do Senhor, mas a resistência, ela quer nos levar a outros lugares, né? A uma internet, a ficar lá um tempão, a um shopping, né? A umas compras qualquer em outro lugar, né, irmãos? Um bate-papo com alguns amigos, né? Um happy hour, né? Uma balada. São situações a qual essa resistência, que é o inimigo, ele quer tomar forças para não te deixar ir fazer aquilo que é correto de ser feito e adorar o Criador, adorar aquele que fez o sol, a lua, a terra, o mar, né? Eu e você, então, e outras coisas, todas as outras coisas, né? Todos nós somos criaturas de Deus. Então, nós, os filhos dele, né, que já o conhecemos, que já o adoramos, que já
vivemos situações e vimos que o nosso Deus é que agiu. Então, nós devemos render louvores e graças por todas essas bênçãos, né? Pelo sol ter nascido, por eu ter visto o sol nascer, por eu estar respirando, por eu estar bem, por eu já ter comido, né? Por eu estar fazendo coisas, até mesmo que por eu estar pregando a palavra do Senhor. Então, são tantas as situações a qual é o nosso próprio Deus que entra fazendo para nós. Então, devemos estar, assim, agradecidos, né? Com o nosso coração contristados, assim, no Senhor, para que mais e mais a gente venha ter das benesses do nosso Deus. E Ele tem muitas vitórias, muitas alegrias para nós. Depende da porção que eu entrego para Ele. A quantas está a tua porção, a tua medida, né? Às vezes a gente até pensa que a nossa medida está muito boa, né? Que a porção que eu ofereço para o Senhor é muito boa, mas muitas vezes eu me escandalizo com o irmão, eu me escandalizo com alguma situação, até posso eu também escandalizar outro irmão, entendeu, irmãos? Então, são tantas as coisas que vêm para nós e que nós pensamos assim, eu estou fazendo do modo correto, eu estou buscando ao Senhor, mas às vezes não está ajudando o outro irmão, às vezes não está abençoando o outro, né? Ou grato, ou alegre porque aquele outro irmão já conquistou, sabe, o desejo do seu coração, o seu sonho, entendeu? Ou de uma casa própria, ou de um carro, de um emprego, de um concurso. Sabe, irmão, são tantas as situações que a gente também tem que ficar louvando e agradecidos ao Senhor por essas conquistas dos outros, porque nós sendo gratos pelas coisas que os outros vêm conquistando, Deus também não se lembrará de nós e no tempo certo, assim, também nos colocará, né, irmãos? Então, a palavra ela é bem clara aqui, né? Porque o nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, então não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Pois é como eu tenho falado aqui, nós não devemos estar com nossos corações endurecidos, mas só criativos na presença do Senhor. Todos os dias, vamos buscar apresentar algo diferente para o nosso Deus, né? Com os nossos louvores, né? Com nossa criatividade mesmo de fazer algo para o Senhor, de até mandar um beijo para o Senhor, falar assim, bom dia, meu Senhor, me protege nesse dia, me guarda. Eu sei que o Senhor existe, que o Senhor cuida de mim, da minha casa, da minha família. Então, quando nós nos voltarmos para o Senhor nas pequenas coisas, grandes coisas nos acontecerão, né, irmãos? Então, o Senhor quer que nós nos alegremos, cheguemos até eles, assim, jubilosos, né, com alegria, né, irmãos? Cheguemos até o nosso Deus com paz, com tranquilidade, mesmo que lá na frente a gente vai ter que pedir um monte de coisa, né? Que nós somos seres humanos, gostamos de pedir, né, irmãos? Então, o seu Deus também já conhece isso em nós. A nossa característica é pedir, né? Vai fazer o quê? Mas, pelo menos que antes de pedir alguma coisa ao Senhor, venhamos agradecer pelo dia que Ele já nos abençoou, né, irmãos? Venhamos nos agradecer pelo nosso alimento, pelas nossas vestes, né? Pelo tudo que nós temos, nós devemos ser gratos ao nosso Deus. E assim Ele nos fará ainda grandes coisas, né? Coisas maravilhosas Ele nos trará. Porque ele fala assim, nossa, meu filho, no pouco, ele é agradecido, ele abençoa. Então, eu posso, no muito, também abençoá-lo, né, irmãos? Então, é dessa maneira que nós fazemos. Então, essa palavra, gostaria que os irmãos se inscrevessem, dessem um like, ativassem o sininho de notificação e a paz para todos os irmãos. Amém?